falar agora sobre o projeto Construção de Personagens em 4 Atos, que levou oficinas de teatro gratuitas em Gaspar, Indaial e também no município de Salete. Para falar sobre esse projeto, o ator, diretor de teatro e arte educador Roberto Morauer está aqui com a gente. Oi, Roberto, bom dia, obrigado pela atenção mais uma vez. A gente aqui agradece, Jorge. Obrigado, então, ao espaço aqui que a gente sempre pode ocupar e falar dos projetos culturais, né, aqui na Rádio Itabeirá. E bom dia também a todos os ouvintes da rádio. Que projeto é esse? Explica pra gente, né, o que é esse projeto. Tá, o projeto Construção de Personagem 4 Atos, ele surgiu de... primeiro, ele foi aprovado no edital, né, no Elizabeth Anderle, o edital da Fundação Catarinense de Cultura, na edição de 2023. E como que surge a ideia desse projeto? Ele surgiu a partir de uma reflexão aí que eu vinha fazendo sobre 30 anos fazendo teatro. Eu estou há 30 anos na profissão. E o que mais que é possível a gente contribuir, né? Então, conhecendo aí esses municípios, o trabalho de teatro que tem nesses municípios e que não entra no circuito aí de cidades maiores, né? Por exemplo, Salete, se você for ver proporcionalmente, tem 1% da população faz teatro. Nós temos lá uma população de 8 mil e alguma coisa e mais de 80 pessoas fazem teatro. Mas é um número... um único professor. Pois é um número considerável ou não? Considerável, bastante considerável. Pelo tamanho do município... A localização geográfica do município, né, que fica bem no interior. Exatamente. Então aí, Salete, Taió, tem um movimento de teatro, existe um festival em Taió que acontece há mais de 30 anos. Então, aonde que a gente vê isso e sabe dessas situações? É através da participação nos festivais aqui na região, né? Então, eu como provenho aí do grupo Detalhe de teatro, que tem essa prática do teatro mais acessado à população periférica, a gente também agora começa a catar as cidades mais periféricas que têm um movimento de teatro e que não está colocada nos circuitos. Salete foi essa questão que levou a escolher para participar do projeto. O Gaspar tem o professor Jones, que em 2022 aprovou um projeto na Leodir Blanc para uma oficina de teatro no Colégio Honório Miranda. Então, terminou o projeto, a oficina continuou. A APP da escola quis continuar com o trabalho de teatro. Então tem uma resistência, uma persistência em fazer teatro e sei, pronto, aqui também é um lugar. E Indaial é também uma cidade que tem uma expressividade interessante aí. A Fundação Indaialense de Cultura hoje tem turmas de crianças, adolescentes, jovens, adultos e tem um grande número de pessoas aí estudando e fazendo teatro com a professora Lisiane, que também era ativa no movimento teatral aqui em Blumenau, se formou também na FURB e vai para Indaial aí fazer esse trabalho lá já há mais de 10 anos. E nesse trabalho de dar aula de teatro surgiu o grupo Trapos e Farrapos, lá em Indaial, que está ainda fazendo espetáculos e em atividade. Em Salete, o professor Volney, que trabalha, né, com todo aquele grupo lá. Então, vendo esses contextos de um teatro feito aí em cidades menores, com iniciantes, não temos ainda um número expressivo de profissionais da área nessas cidades, surge a coisa de fazer uma capacitação técnica, não é, para essa juventude aí. Então a gente compôs um projeto para pessoas a partir de 14 anos. E essa construção de personagens, o projeto ele aconteceu com 4 oficinas em cada cidade. E cada oficina dessa era uma linha de pesquisa para construir personagem.
né? E essas linhas de pesquisa, elas vieram aí da minha caminhada no teatro. São processos de pesquisa de construção de personagem que eu experimentei aí ao longo desses anos, tanto em montagem de espetáculo, quanto em direção de espetáculo, ou mesmo ensinando teatro, né? Como professor de teatro. A gente experimenta os caminhos. Não é nada novo, né? No entanto, a gente colhe aí também de algumas escolas, por exemplo, tem uma linha de pesquisa que eu pego aí um caminho lá do grupo Lume Teatro lá de Campinas, que é um grupo especializado numa técnica específica aí, que eles criaram. Daí também eu pego alguma coisa que eu estudei com eles há alguns anos atrás, trago para essa realidade aqui também. Né? Então o projeto ele surgiu a partir desse olhar sobre essas cidades e ele foi isso, né? 4 oficinas, 4 vias de pesquisa e de construção de personagem em cada cidade. Por que é importante essa arte, né, teatral, o teatro? Por que é importante o teatro se desenvolver na comunidade, sejam elas nessas comunidades em grandes ou pequenas cidades, no interior ou nas capitais? O que o teatro pode ter de positivo ou traz de positivo para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento da criança, né? Para o crescimento de um cidadão? Ontem mesmo, Jorge, a gente estava fazendo o encerramento do projeto lá em Dayal. E o encerramento ele consiste numa demonstração técnica para estudantes do ensino médio de um colégio. Então, essa é a última etapa do projeto, era esse, né? E durante a apresentação de algumas cenas resultantes das oficinas, da apresentação dos processos que aqueles alunos da oficina fizeram aí para chegar naquilo, e os estudantes de ensino médio olhando atentos assim, porque eles sabem que a teatro você pega um texto, vai lá, decora e faz. Mas como faz? Todos os processos nessas oficinas eles partiram do corpo, da fisicidade, da pesquisa a partir do corpo, né? E aí, em determinado momento, eu disse, encerrando, façam teatro, né, para os adolescentes da plateia. Façam teatro, porque o teatro, além de contribuir para que você se desenvolva como ser humano, ele amplia também o teu olhar sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as relações com as pessoas. Por quê? Isso é uma coisa muito prática. Para você montar um espetáculo, você tem que parar, você tem que ler, você tem que estudar. Você tem que trabalhar fisicamente, o que interfere diretamente no teu modo de pensar também. E você tem que trabalhar um personagem que não necessariamente é igual à sua personalidade. Então você vai ter que ampliar o teu sentido, o teu olhar, as tuas coisas. E isso amplia também na tua vida do dia a dia. E eu dizendo para os adolescentes, amplia a tua capacidade de estudar, inclusive, né? De perceber as disciplinas aí que você estuda, da tua relação com outras pessoas. Então o teatro ele sensibiliza para isso. Isso no ponto de vista da pessoa. E no ponto de vista social e de desenvolvimento social, obviamente ele traz a representatividade do que se vive na sociedade e na cultura hoje, né? Você monta espetáculos, mesmo que sejam datados de outras épocas, mas você traz para algum contexto atual, você traz para um público que está vivendo hoje, que pode fazer paralelos aí da situação que vive com aquilo que está assistindo. Você consegue também ampliar no público o desenvolvimento do olhar sobre o mundo, sobre as coisas, né? Então, infelizmente, nós temos uma pouca colocação do teatro como um hábito cotidiano nas pessoas. Do mesmo modo que eu sonho que fosse assim. Do mesmo modo que eu vou num baile, que eu vou sentar num bar para ouvir uma música e beber uma cerveja, eu poderia sair de casa para ir ao teatro, né? Ou do mesmo modo que existe aí a projeção daqui na nossa cidade do Oktoberfest, poderia ter também do movimento teatral. Nós temos hoje uma gama de profissionais aqui, de grupos e de companhias, e curso em nível superior na universidade, escolas de teatro na cidade. No entanto, a grande maioria da população, você pergunta,
Não sabe que tem, não assisto teatro, né? Porque não faz parte do hábito. E aí isso também é resultado da política pública trabalhar ou não essas questões, né? E nas crianças, qual é o impacto, né? Por que, por exemplo, que os pais que estão nos ouvindo deveriam colocar os filhos no teatro? Então, com crianças, aí a magia é outra, né? Então, porque você trabalha com o lúdico e as metodologias daí para você fazer uma criança entrar numa situação de representação, o caminho é outro. Então você explora aí o brincar, você explora a sensibilidade também, né, de uma criança. Você, na aula de teatro, você consegue deixar essa criança, muitas vezes, ser o que realmente ela é, né? Uma criança que brinca, porque hoje a vida está num ritmo que até as crianças têm uma agenda diária lotada, né? Sem horário nem para fazer nada, sem horário para poder parar e dizer só quero ficar brincando, ou nos horários que tem talvez estar numa tela ou num jogo. Então, assim, é jogo eletrônico, né? E tela de celular, que faz parte do nosso dia a dia contemporâneo. No entanto, essas áreas aí das artes, eu acho que traz as crianças para uma situação real, né? Mesmo que a gente trabalhe com lúdico, com histórias, mas traz ali para a relação direta com outra criança, para a brincadeira direta com outra criança, para o contato e para a criação de situações que às vezes fazem parte da realidade dessa criança e às vezes não. E aí quando ela entra nesses outros universos, também amplia, né, o seu leque de conhecimento, de possibilidade, enfim, contribui com o desenvolvimento assim como um todo mesmo, né? Ajuda no desenvolvimento, então, acima de tudo. Intelectual, inclusive, né? Eu tive exemplo recente, eu fui professor na rede municipal de rodeio, fiquei 1 ano trabalhando na rede municipal de rodeio com crianças de 6 a 15. Então eu lembro uns fatos muito marcantes, assim, eu tive criança que não falava em público, né? E no dia de apresentar-se estava lá na frente. Tem o exemplo de uma garotinha de 6 que, além de uma dificuldade de articulação muito grande, o dia da apresentação ela foi para a cena e falou. Então a mãe, as outras professoras da escola estavam não acreditando que viram ela lá fazendo o que ela estava fazendo, inclusive falando e as pessoas entendendo o que ela estava falando. Então eu vou dizer, é magia? Não. É técnica? É técnica. Você vai trabalhando coisas com essas crianças que vai por outra via, né? Então o teatro tem tecnicamente esse potencial também, né? Tá certo. Roberto Morauer, obrigado pela tua participação hoje aqui, mais uma vez, na Rádio Itaberá Bandeirantes. Isso, a gente é que agradece. E desse projeto, Construção de Personagem 4 Atos, essas 3 cidades que participaram aí, retomando, né? Então, foram 4 oficinas em cada município, cada oficina com um processo de pesquisa, de construir personagem. Nesses 3 municípios, o que a gente percebeu assim foi que contribuiu com a capacitação técnica desses estudantes de teatro. Então eu trabalhei apenas com pessoas que fazem teatro a partir de 14 anos de idade, e a gente viu já nos resultados finais assim avanços muito muito interessantes. A ideia é proliferar teatro, é aperfeiçoar a técnica, é levar adiante a nossa história do teatro aqui na região, né? E aí agradeço, né, a Fundação Catarinense de Cultura, não é, do edital Elizabeth Anderle de estímulo à cultura, que é um espaço que nós temos aí para poder realizar projetos, né, a partir desse financiamento que é feito. E aí então também a ti, né, Jorge, obrigado por esse espaço aqui novamente, essa parceria que sempre acontece aqui na Rádio Itaberá. Obrigado, ótimo final de semana.